Shalom Vrahá, com muita alegria e muitas notícias boas para todos nós nesse dia. Sou Rivka Raia e estou lendo para vocês o livro do nosso querido Rabino Gloiber, Vivendo com a Parashá. E estamos no capítulo 4, Parashat Vairá, os 3 anjos. Nossa Parashá nos conta que depois de ter feito a Brit Milá, a circuncisão, o nosso patriarca Avraham recebe a visita de 3 anjos, que desceram para esse mundo em forma humana. E diz o Zohar que, nesse caso, foram necessários 3 anjos. 3. Por quê? 3 anjos diferentes, porque o motivo para isso é que o anjo ele não tem como fazer algo que não está na sua categoria. E aqui, nesse momento, naquela situação, deveriam acontecer coisas de 3 categorias diferentes. Você sabia disso? A palavra malar, anjo, em hebraico quer dizer enviado. Ou seja, ele é enviado para um assunto específico e não para outro. Então, ele vem para cá, é enviado para aquele assunto específico. E nos diz o Zohar que esses 3 anjos que vieram visitar Avraham têm como essência 3 sefirot. 3 sefirot diferentes. Em outras palavras, eles não têm como ser enviados para um assunto que não tem a ver com a essência deles, ou seja, com a sefirá a qual eles não pertençam. Então, o Zohar, ele nos conta que esses 3 anjos eram Michael, Gabriel e Rafael, que se revestiram no ar deste mundo e desceram para cá em forma de pessoas. O anjo Michael, ele é o responsável pela sefirot do lado direito. E a sefirá dele é a Hesed, que é a bondade. Todas as coisas boas, todas as bênçãos que vêm das sefirot do lado direito, do lado Hesed, foram entregues nas mãos dele, de Michael. Nesse caso, ele foi enviado para colocar na prática o que Hashem havia prometido a Avram na parashá anterior, de que Sara teria sim um filho, mas que Avram seria pai de um filho, mas por meio de Sara. E o anjo Gabriel é o responsável pela sefirot do lado esquerdo. Ele é responsável pelas punições que acontecem nesse mundo. Foi ele o anjo enviado para destruir Sodoma e Gomorra. Então, o anjo Rafael, ele já é responsável pelas curas. E a sefirá dele é a Tiferet. Ele veio curar Avraham. Avram tinha acabado de fazer uma Brit Milá na idade de 99 anos. Então, Rafael veio para curar Avraham. E como vimos, o anjo Michael veio para Sara. Rafael veio para Avram e Gabriel para Sodoma e Gomorra, para destruir Sodoma e Gomorra. Então, o que o anjo Gabriel estava fazendo na tenda de Avraham? Se eles vêm com uma missão específica para aquele fim, o que os 3 estavam fazendo lá? E mais, os 3 anjos perguntaram, onde está Sara, sua esposa? Será que os anjos não sabiam que ela estava na tenda? E como pode ser que até Michael, que veio especificamente para Sara, não sabia onde ela estava? Interessante, né? Mas o Zohar nos responde. Ele nos responde que um anjo só sabe deste mundo o que a ele é revelado por Akadosh Baruch Hu. E nesse caso, por motivo divino, nem mesmo o anjo Michael, que veio comunicar a Sara que ela iria ter um filho, sabia onde ela estava. E por isso foi obrigado a perguntar para Avraham onde ela se encontrava. Onde está Sara, sua esposa? Mas, se ele veio somente para Sara, por que não lhe foi comunicado antes, né, para ele, falado para o anjo Michael, onde ela estava? Mas do texto, do versículo, nós entendemos
que os outros anjos também perguntaram onde ela estava. E por que, se eles não vieram para ela? Só Mihael havia vindo para Sara. Se cada anjo atua somente na sua categoria, por que os outros anjos também perguntaram para ela? Qual é o interesse? E lemos na Parashá que Avram Avinu responde a eles que Sara estava na tenda. E Urashi explica que Avraham assim respondeu para apontar o pudor, a tzniut de Sara, razão pela qual ela não estava ali com eles. Ou seja, nem um copo de água ela vai trazer para eles. Ela é uma mulher e eles são homens. Na próxima Parashá, quando Eliezer vai procurar uma esposa para Isaac, para Isaac, ele pede para Hashem, Eliezer pede para Hashem, para que a jovem, a qual ele pedir um copo de água a ela, e ela der a água não só para ele, mas também para todos os 10 camelos dele, ela será a esposa de Isaac, a nora de Avram Avinu e Sara. Urashi explica que por ela ser generosa, essa é a prova, o sinal de que ela é adequada para entrar na família de Avram Avinu. Ou seja, se ela não desse o copo de água para Eliezer, que era um homem, ela não seria adequada para se casar com Isaac. Então, como pode ser que aqui, na nossa Parashá, nessa Vairá, Avram se comporta de maneira exatamente contrária ao seu próprio perfil de ser. Ele está se comportando de uma maneira contrária. E mais, quando o anjo Gabriel vai destruir Sodoma e Gomorra, o anjo Rafael vai com ele, o anjo da cura. Por quê? Uma destruição acompanhada do anjo da cura. A Torá ela nos mostra que o motivo para isso é que a Kadosh Baruch Hu se lembrou de Avraham para salvar Lot. O anjo Rafael vai com o anjo Gabriel porque salvar e curar estão na mesma categoria. E nos diz o Zohar que a diferença entre Noach, Avraham e Moshe Rabbeinu é a de quê? É a de que Noach não rezou por ninguém. Lembra da Parashá de Noah? Noah não rezou para ninguém. Avraham rezou somente pelos tzadikim, pessoas boas. E Moshe Rabbeinu rezou por todos. E de acordo com o mesmo Zohar, Avraham não rezou por Lot, para não dizerem que Lot, por ser parente de Avraham, mesmo não sendo um tzadikim, uma pessoa boa, foi salvo pela reza de Avraham, enquanto todos os outros habitantes de Sodoma, morreram. Então, como pode a Torá dizer que Lot foi salvo no mérito de Avraham? Se Avraham rezou pelos tzadikim, pelas pessoas boas, e explicitamente não, absolutamente não, rezou por Lot. Como pode a Torá nos dizer? Na Parashá anterior, o que vimos? Vimos que Avraham arriscou a própria vida, que é um dos 10 testes dele, da vida das pessoas que o ajudaram para salvar Lot, dos 4 reis que o tinha prendido, que era um dos 10 dos testes de Avraham. E nessa ocasião, Avraham não pediu para Lot voltar a morar com ele depois da guerra ganha. E também não puxou ele dele, não. Não cobrou dele um comportamento melhor. Olha, você está se comportando mal. E diante desse comportamento vai acabar acontecendo coisas ruins para você. Muda de vida. O único interesse de Avraham era o de que Lot continuasse vivo. Mas por quê? Por que Avraham agora não rezou para que Lot continuasse vivo? Neste caso também, da destruição de Sodoma e Gomorra. A explicação do Gerer Rebbe, do Rabbi Yitzhak Meir Alter, que ele foi o primeiro Rebbe da cidade de Gur, na Polônia. Isso foi há 150 anos.
É uma cidadezinha, originalmente era ali o centro da peregrinação católica. Em 1859, quando o Rebbe Yitzhak Meir assumiu o rabinato dos Hassidim de Kotsk, mudou-se para a cidade de Gur e a chamou de Ger, que em hebraico significa convertido, ou seja, aquela cidade que fazia parte de um roteiro de peregrinação católica se torna o quê? Se converteu, se tornou em um grande centro judaico, atraindo para si uma verdadeira peregrinação de judeus de todos os cantos da Polônia. O Rebbe Yitzhak Meir, ele explicou assim, ó, que Avraham salvou Lot dos 4 reis, porque de Lot sairia Ruth, e dela sairia quem? O rei David. Diz o Arizal que na alma de Lot estavam as almas de Ruth e do rei Davi. E o Arizal nos revelou que Avram Avinu era sim a reencarnação do nível Nefesh, da alma de quem? De Adam Arishon, o primeiro homem. O Midrash, ele nos conta que Hashem, Deus, mostrou para o primeiro homem, Adam, cada geração e os judeus mais destacados delas. Mostrou para Adam cada geração e os judeus mais destacados dessas gerações. Quando chegou ao rei David, Adam se entusiasmou. Mas Hashem revelou a ele que o rei David seria um aborto. E ouvindo isso, Adam Arishon deu 70 anos da própria vida para o rei David. Ou seja, Avraham tinha um vínculo de alma com a alma do rei David, que estava em Lot, e por isso tinha que salvá-lo dos 4 reis. E agora que o anjo Gabriel foi enviado para destruir Sodoma e Gomorra, novamente Avraham teria que salvá-lo. Era a lógica. E diz o Rabbi Yitzhak Meir, o Gerer, Rebbe, que o que aconteceu na tenda de Avram não foi nada mais, nada menos que o próprio julgamento de Lot. Ou seja, Lot por si só não teria o mérito de ser salvo. Mas dele sairia Ruth, a Moabita, que se converteu ao judaísmo. E dela saiu o rei David. A Torá, ela proíbe um Moabita, mesmo sendo ele convertido ao judaísmo, de se casar com uma mulher judia. A Torá proíbe. Por quê? A própria Torá explica. Ela explica que o motivo dessa proibição: eles não levaram pão e água ao nosso povo quando saímos do Egito. Assim, quando Avram Avinu respondeu que Sara está na tenda, mas que, por ser mulher e por motivos de tzniut, de pudor, não deve levar pão e água para os homens no deserto. Nesse momento, Avraham está determinando que Ruth, por ser mulher, não precisaria levar pão e água para o nosso povo no deserto, quando saímos do Egito. Portanto, ser mulher não se enquadra dentro do decreto da Torá que proíbe o casamento com moabitas. E, consequentemente, o rei Davi, que saiu de Ruth, pode ser o rei de Israel, sim, o rei ungido pelo profeta Samuel. O anjo Gabriel estava lá, somente para ouvir isso. E tendo ouvido isso, ele foi obrigado a abrir espaço ao anjo Rafael para salvar Lot. Enquanto Rafael passava com a família de Lot, o anjo Gabriel ia destruindo tudo atrás deles. Quando Avram Avinu viu que o anjo
Gabriel estava indo junto para Sodoma, acompanhado do anjo Rafael, o anjo da cura. Ele então ficou tranquilo, não precisou mais rezar por Lot, pois a salvação de Lot dele já estava garantida. Não havia outro motivo senão esse, de o anjo Rafael estar acompanhando o anjo Gabriel na destruição de Sodoma e Gomorra. E a nossa paraxá nos conta que quando o nosso patriarca Avram Avinu recebeu a visita de 3 anjos, eles apareceram para ele em forma de árabes idólatras daquela época. E isso aconteceu 3 dias depois de Avram Avinu ter feito o Brit Milá aos 99 anos de idade. Sua saúde estava debilitada. E mesmo assim, o que ele fez? O que ele estava fazendo? Ele estava sentado na porta da sua tenda em um dia quente, ensolarado, escaldante, olhando para todos os lados, procurando o quê? Hóspedes. Pessoas para convidar para a sua tenda, para dar-lhes comida e bebida e depois, obviamente, ensiná-las a deixar a idolatria e rezar somente para Hashem. Quando Avram Avinu avistou os 3 árabes, ficou muito feliz. Ele ficou contente em poder fazer essa mitzvah, mesmo no estado em que ele se encontrava. Ele estava debilitado devido a Brit Milá. Um desses 3 anjos que vieram visitá-lo era o anjo Rafael, o anjo da cura. E com a presença dele, Avram Avinu ficou imediatamente curado. E até conseguiu fazer o quê? Até conseguiu correr para o gado, abater 3 bezerros e fazer para seus hóspedes queridos ali que ele estava recebendo a comida mais cara, mais chique da época, língua de bezerro com mostarda. Em primeiro lugar, aprendemos com o nosso patriarca a importância de que quando temos o mérito de cumprir essa mitzvah, essa grande mitzvah de hospedar alguém, de ser anfitrião de alguém, de receber hóspedes em casa, devemos dar a eles o que há de bom e do melhor, como fez o nosso querido Avraham Avinu. Mas não apenas isso. Devemos dar também a melhor comida espiritual. Melhor comida espiritual. Ele deu para eles a melhor comida física, língua de bezerro na mostarda, mas ele também deu comida espiritual, ensinando nossos hóspedes a deixar as idolatrias desse mundo e se aproximarem de Hashem. Em segundo lugar, por mais que nossa saúde, às vezes, naquela ocasião em que estamos recebendo hóspedes na nossa casa, esteja abalada, debilitada, nossos hóspedes não são culpados disso e não precisam sofrer por causa de nós. Mas uma coisa é certa, cada um desses hóspedes pode ser o próprio anjo da cura. Quando um anjo desce para este mundo, ele pode aparecer com o corpo material que quiser. Até, por exemplo, uma mulher cheia de crianças que vem se hospedar na sua casa. Às vezes até nos tirando do sério. Pode ser o próprio anjo Rafael com toda a sua equipe. Então, o que aprendemos? Aprendemos com Avraham a cuidar bem de qualquer hóspede que chegue à nossa casa. Cada um deles pode ser um anjo do céu. E não só um anjo do céu, mas o próprio anjo da cura, que foi enviado lá de cima para nos ajudar. Os anjos que são enviados. Então, cuide bem de cada hóspede que você recebe. Nunca sabemos, né? Quando estamos hospedando anjos. Bom dia para todos e tudo de bom.